Uma ótima noite de terça-feira, dia 16 de junho de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, continue sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Se você ainda não a tem, hoje é o dia aceitável. É o dia chamado hoje. É o dia de receber essa paz, de receber Jesus como Senhor, Salvador da tua alma, da tua vida. Hoje, amados, vamos estar lendo João capítulo 5, nessa primeira leitura, que diz a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe então, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Vamos parar aqui uns minutinhos, amados. Muitas vezes, com a nossa vida, não é diferente. Sabe o que tem acontecido com muitas pessoas? E espero que não tenha já acontecido com você. Mas sempre acontece. Quando o Senhor pergunta para nós: Queres ficar são? Queres ter esse problema resolvido? Sempre a gente arruma uma desculpa. Sabe por quê? Porque a gente não quer lançar fora a cama. Sabe o que significa essa cama? Para mim e para você, os empecilhos que nos levam a não servir a Deus como Ele quer. E aí, quando Ele pergunta para a gente: quer ficar livre desse problema? Quer sarar dessa enfermidade? A gente aparece com as desculpas. Mas não tem ninguém que faça isso para mim, no meu lugar, para eu deixar de pecar. Não é verdade? Quantas desculpas a gente arranja no meio do caminho, no meio da jornada? Porém, o Senhor fala conosco nesta noite. Queres ficar são? Queres deixar esse problema cair por terra agora, nesse exato momento?
Então não é hora de desculpas, amados. Esse homem, ele diz: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. São desculpas, amados, esfarrapadas, que a gente tem para falar para Jesus. Mas Jesus sabe tudo, porque aqui está dizendo, mas Jesus sabendo que ele estava naquela situação há muito tempo, ou seja, olha só, versículo 5, estava ali um homem que havia 38 anos se havia enfermo, que estava enfermo. Jesus conhece o tempo que a gente está carregando algo que não é para a gente carregar. Ele nem falou para a gente carregar. Sabe por quê? Porque o fardo dele é leve e é suave. E a gente muitas vezes pega essa cama aqui, que é uma cruz, que não é nossa, e quer carregar. E aí não é culpa de Jesus. Jesus pergunta: queres ficar são? Queres ficar livre desse problema? Ah, Senhor, mas isso, mas aquilo. Mas sempre é desculpa para a gente não receber o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós é simplesmente extraordinariamente maior do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porém, a gente precisa deixar essa cama, certo? Essa cama é um empecilho para que a gente receba a bênção. Eu não preparei isso aqui, mas lendo a palavra o Senhor me tocou para parar, para a gente meditar um pouquinho. O que Jesus tem pedido para você durante a sua jornada, para que esse problema seja resolvido e você prefere carregar essa cama, esse empecilho. Prefere a receber a bênção de Deus, que é infinitamente maior do que você tem pedido ou pensado. Para pensar o que tem sido ou quais têm sido os empecilhos para que você receba a bênção. Porque o Senhor preparou para nós uma morada maravilhosa na glória. Porém, enquanto estamos na jornada, o Senhor não tem só sofrimento para nós, não, amados. Não é só luta, não. Tempestade, o nome já diz, ela vem e passa. Não tem tempestade em alto mar o tempo todo, não. Então, Jesus quer que você seja feliz nessa caminhada. E ele continua dizendo, olha que versículo 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? Ou seja, aqui no versículo 10, Jesus disse, versículo 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. É o que o Senhor fala para nós nesta noite, amados. Se não der tempo de eu ler todo o capítulo, não tem problema, porque eles são 47 versículos. Mas nós vamos parar aqui um pouquinho. Levanta-te, ou seja, toma a tua posição hoje. O que está te atrapalhando de receber a bênção, amados? Deixe isso para lá. Peça para que o Espírito Santo te revele, te mostre o que está atrapalhando. Qual seria essa cama que te atrapalha, que te impede de receber a bênção? Tempestade vem e vai embora. Não é para toda a vida, não. E o Senhor sabe qual é o impedimento para a tua vida. E Jesus está dizendo para ele. Depois Jesus encontrou-o novamente no templo, porque ele não sabia quem era Jesus. É um perigo não saber quem é Jesus. Porque Jesus quer se revelar a mim e a você na totalidade, na plenitude. E mais agora ele descobre quem é Jesus, aonde? No templo. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe,
eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. O Senhor quer que nós testifiquemos, amados, no nosso dia a dia, quem é Jesus, na nossa vida e na vida daquele que nos ouve. Para nós, Ele já é o nosso Salvador, o amado da nossa alma. Mas Ele quer ser, Ele já é, mas Ele quer pôr em prática. Ele quer na totalidade, na plenitude, ser o Salvador por excelência, na vida daquela pessoa que você tanto ama. Porém, você às vezes acha dificuldade de falar de Jesus para ela ou para ele. Amém? Vamos lá, Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Olha que versículo lindo. Parece tão complicado de entender, não é? Jesus está se colocando no lugar de uma criança que o pai fala: faz isso, meu filho. Ele faz. Como que eu faço agora, papai? É assim. Ele se colocava. Olha só, vamos ler de novo o versículo? Na verdade, eu vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Ele está se comparando como o filhinho nosso, amados. Assim ele fazia aqui na terra. Tudo quanto o Pai o ordenava. É por isso que ele orava tanto. E agora, Pai, o que eu vou fazer? Ele andava debaixo das ordens do Pai. Porém, ele é Deus. E a palavra diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o que ele continua dizendo. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram
o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós, ou seja, em mim. Jesus está falando isso. Em mim que fui enviado por ele, vocês não creem. Como vão crer em Deus? Ou seja, eu sou Deus, ele queria dizer, mas vocês não creem na minha palavra. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Olha que discurso maravilhoso de Jesus. Nosso celular hoje cooperou, graças a Deus, 18 e 17. Mas é porque a gente comentou aquele trecho. Que o Senhor continue falando poderosamente ao seu coração através dessa palavra gloriosa, que é a palavra do Senhor. Uma palavra inerrante, que é a palavra de Deus. Até daqui a mais um pouco, que Deus continue te abençoando. Amém? Fique na paz.